Hoje, nós vamos falar sobre os porta-aviões, mas sobre um em particular. Como de costume, os americanos não fizeram por menos, fizeram um porta-aviões gigante. Mas, além disso, o que ele tem de tão especial? Fique até o final do vídeo para descobrir. Vamos lá! Por definição, um porta-aviões é um navio de guerra. Sua principal função é transportar e operar aviões de caça. Trata-se essencialmente de uma base aérea flutuante. Um porta-aviões é móvel, o que permite o deslocamento de um verdadeiro exército ofensivo e autônomo ao redor do mundo. Tudo isso sem precisar de vínculos diplomáticos. De fato, a navegação em mares internacionais é independente de qualquer soberania territorial. Essas plataformas são verdadeiras cidades flutuantes. Os porta-aviões são muito movimentados. Neles, encontramos uma infinidade de equipamentos eletrônicos, além de uma frota de aviões e helicópteros de combate aéreo e naval. Isso explica facilmente por que sua manutenção é tão cara. O navio de guerra deve ter um certo comprimento e largura específicos, requisitos necessários para que os aviões possam decolar e pousar com segurança no convés. Esse tipo de navio de guerra também possui grande poder de fogo, pode armazenar mísseis usados contra outros navios inimigos, ou até submarinos considerados hostis. Frequentemente, esses navios são acompanhados por outros que garantem sua proteção. Cruzadores, fragatas antiaéreas e submarinos nucleares de ataque, entre outros, compõem a frota. Mas o que exatamente define um navio como um porta-aviões? A estrutura de um porta-aviões é única. Ele é composto pelos seguintes elementos. Primeiro, o convés de voo. Como o nome indica, ele permite que os aviões decolem e pousem no navio. Depois, a ilha, localizada a um lado do convés. Em outras palavras, é a torre de controle do navio. Os elevadores servem para mover os aviões entre os convéses e os hangares. É importante saber que há bastante espaço sobre o convés. Lá ficam os hangares de armazenamento e manutenção das aeronaves, bem como os estoques de combustível e munição. A tripulação também é alojada sob o convés. No convés principal, há catapultas que permitem aos aviões ganharem velocidade para decolar, e durante o pouso, há cabos de frenagem que funcionam como freios de aterrissagem. A plataforma ainda conta com uma tripulação de marinheiros especialmente treinados. A equipe que atua no convés é responsável por dirigir o navio, operando através do centro de decisão, conhecido como a ponte de navegação. Há também o pessoal da sala de máquinas, responsável pela execução das ordens vindas da ponte. Outros profissionais cuidam da pilotagem e da manutenção das aeronaves, pilotos, mecânicos e técnicos encarregados das operações de decolagem e pouso. Você provavelmente está se perguntando como tudo isso começou. Vamos ver mais de perto. Toda essa história começa com os irmãos Wright em 1903. É claro, eles apenas fizeram o primeiro avião decolar, mas logo essa nova forma de transporte interessou o exército americano, que sugeriu usar um avião para decolar de um navio. A primeira tentativa bem-sucedida foi feita pelo americano Eugene Alley em 14 de novembro de 1910, usando o navio de guerra Birmingham. Após o teste, o primeiro verdadeiro porta-aviões construído foi o Argus, equipado com 2 elevadores para transportar aviões entre o convés e os hangares. Foi realmente durante a Segunda Guerra Mundial que sua utilidade foi posta à prova. As batalhas no Pacífico opuseram americanos e japoneses. Até hoje, esses foram os únicos combates entre porta-aviões de diferentes países. Atualmente, vários países possuem porta-aviões. Segundo a agência militar James, os Estados Unidos estão em primeiro lugar em número de aviões em serviço, seguidos pela China, Reino Unido, Rússia, França, Itália, Índia e Tailândia. Mas os Estados Unidos não são líderes apenas em quantidade. Eles também se destacam graças ao seu porta-aviões gigante, o USS Gerald R. Ford. Ele mede nada menos que 332 metros de comprimento e 40,8 metros de largura, pesando mais de 100 mil toneladas. O USS Ford
ocupa o topo do ranking como o maior porta-aviões do mundo. E, sem surpresa, ele pode transportar 75 aviões e helicópteros. Mais conhecido pela abreviação USS Ford, este navio se tornou o porta-aviões mais caro da história, custando ao Pentágono 13,2 bilhões de dólares, ou cerca de 10 milhões de euros. Ele leva o nome do 38º presidente dos Estados Unidos e é movido por propulsão nuclear. É o primeiro da classe Ford, criada para substituir gradualmente a classe Nimitz, desde 2020. O USS Ford recebeu o famoso F-35C, a versão naval do caça multifunção americano, o que custou 800 milhões de dólares adicionais em testes no mar. Na inauguração, o então presidente americano Donald Trump mencionou o USS Ford, mas não foram só elogios. Apesar de ter pousado no convés do navio na inauguração, o Trump criticou os atrasos e os custos excedentes do projeto. O USS Ford custou 20% a mais que o previsto. O custo total do programa, incluindo o desenvolvimento e as 3 primeiras unidades da classe, chegou a 40,2 bilhões de dólares. Os atrasos, de mais de 2 anos, são principalmente por causa das novas tecnologias embarcadas, como o uso da fibra ótica e catapultas eletromagnéticas. Graças ao seu design inteligente, o navio possui uma ilha de comando menor, o que libera mais espaço no convés e facilita as operações aéreas. Há várias cozinhas a bordo, responsáveis por preparar cerca de 15 mil refeições por dia para os 4.660 tripulantes. Devido à nova concepção da classe Ford, o navio exige 500 pessoas a menos que um porta-aviões da classe Nimitz. Claro, o navio também dispõe de instalações médicas completas, incluindo consultório dentológico. Infelizmente, nem tudo vai bem com o USS Ford. Segundo um relatório recente do Pentágono, o navio apresentou resultados decepcionantes. As principais críticas se concentram no sistema de lançamento eletromagnético para os aviões, uma das tecnologias mais inovadoras. Esse sistema custou sozinho 3,5 bilhões de dólares. Embora deva exigir menos manutenção, nos testes no mar, as catapultas eletromagnéticas conseguiram, em média, 181 ciclos de lançamento bem-sucedidos, enquanto o esperado era 4.166 antes que ocorressem falhas. Outros 3 navios da classe Ford já foram anunciados, com um orçamento de dezenas de bilhões de dólares. Em França, já se sabe que o futuro porta-aviões que substituirá o Charles de Gaulle também contará com esse tipo de catapulta. E você, o que acha dessa decisão? A França deveria seguir o exemplo do porta-aviões americano USS Ford? Deixe sua opinião nos comentários. Agora chegamos ao fim do nosso vídeo. Mas não se preocupe, se você gostou desse conteúdo, terá a chance de ver muitos outros do mesmo tipo. Para isso, basta deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar seus comentários e sugestões para os próximos temas e ativar o sininho para ser um dos primeiros a ver nosso próximo vídeo.